Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao episódio 2 de Alien. Vamos estar aqui usando a primeira edição, beleza? Um agradecimento especial à editora New Order por estar deixando a gente usar o livro e vamos lá. Pessoal, tudo bem? Vamos lá então. Antes de começar qualquer coisa, eu queria agradecer o David F. Meyer. Ele está sempre presente aí nos comentários, né? Ele me atentou no último episódio. Eu tinha tirado 66 nos dados, né? Uma rolagem que eu fiz com a tabela do caos, ok? Para quem não sabe, quando você... Vou procurar aqui a tabela do caos para facilitar a minha vida. Ok. Vamos supor, se o fator de caos meu for 6, que era a situação naquele momento do último episódio, foi quando o meu personagem, a Aberly, estava nas bombas de água. Se o fator caos está 6 e ao rolar o dado eu tiro dois valores iguais, então no caso 6, 6, e esses valores são iguais ou menor que o fator de caos, que aqui no caso era 6, eu estouro um evento aleatório, tá? Primeiro, eu sabia dessa regra, eu não me atentei que eu tirei 66, então agradeço o David por ter me avisado. Segunda coisa, eu realmente tinha tido a ideia de usar só a tabela do destino. Para dar uma simplificada nas coisas, eu gosto de tentar fazer isso aqui ser rápido. Mas eu comprei esse livro, né? Já gastei dinheiro com isso. Então, vamos pegar... Acho que eu tô na ideia de pegar o jeito disso aqui. O David comentou lá e tal, achei interessante. Então eu vou adicionar as coisas aos poucos. O Mythic, ele tem muita coisa, muito conteúdo. Então eu vou estar rolando isso aqui retroativo. Eu vou desconsiderar qualquer resultado que influenciasse aquele contexto em particular, tá? Das bombas de água. Eu vou rolar aqui até sair alguma coisa que influenciasse outros aspectos do jogo, tá? Que nem, por exemplo, aqui, ó. Cadê? Evento ambíguo, evento remoto, né? Que é evento em outro lugar do jogo e tal. Beleza? Particularmente isso é um charme do Mythic, né? Então é bacana. Eu tô sem minha bandeja de dados aqui, então hoje vai ser no improviso. Opa, começou os problemas, né? Seria contexto atual, já saiu 100 de cara. Então vamos rodar outra coisa. 86, contexto atual de novo. Nossa, teria tocado terror esses resultados no dia, hein? 64, recuar a trama, então tem algum setback ali na trama. Bom, o recuar a trama não funcionaria, porque isso iria me atrasar para chegar na colônia. Então vamos tentar alguma outra coisa. 50. Positivo para personagem não jogável. Aqui. Positivo para personagem não jogável dá pra gente usar. Então vamos fazer uso disso daqui. Naquele momento eu tava só com a Aberly em jogo. Então o Lopes, que é o nosso xerife, ele era um personagem não jogável ainda. Ele ainda é, diga-se de passagem, mas ele já tá pra virar um personagem jogável. E temos esses dois NPCs aqui que eu ainda não defino o nome deles, que algo tem que acontecer com eles. Eu vou fazer o seguinte, então. Esse aqui vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Algum deles vai ter algum benefício aqui. O CEO. Eu tô tentando fugir do estereótipo dos filmes do Alien, onde o CEO é sempre o vacilão da história, né? Apesar que eu acharia muito legal se ele fosse. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu quero... Como é que fala? Como vocês sabem, eu gosto de deixar tudo o mais aleatório possível. Então eu vou estar deixando bem desconhecido ainda, tanto para vocês quanto para mim, eu também não sei, qual é o objetivo do CEO. Como ele ainda não está em jogo, eu não vou estar desenrolando qual que é o propósito dele na trama. Eu vou, todavia, considerar que ele já conseguiu fazer avanço no sentido do propósito dele, tá? Então eu vou estar anotando aqui, vai ter um breve time skip aí.
Perfeito. O Cid, o CEO, eu nomeei ele de Cid. Qualquer que seja o propósito dele na nossa história, por enquanto, ele tem um de progresso em direção ao sucesso. Eu vou estar chamando de trama a proposta deles dentro do jogo. Vamos lá. Na última sessão, a Aberly, ela tinha sido puxada para dentro do alojamento pelo Lopes. O Lopes tá muito sensível, né, visto as coisas que estão acontecendo na colônia. Vamos sortear aqui quantas pessoas sumiram. Até agora temos 98 pessoas desaparecidas dentro da colônia. Ok? Deixa eu estar anotando aqui. Então, essa vai ser a cena 1 do episódio de hoje. Estamos em 98 desaparecidos. 98 desaparecidos. Temos... Agora, a última sessão a gente terminou, era tarde da noite, né? Então agora seria tarde da noite dentro do jogo, né? Vamos colocar que é uma da manhã. É 1 da manhã pra mim aqui, também na vida real. Incrível as horas que eu consigo sentar pra fazer isso. Bom, o Lopes arrasta a Aberly pra uma sala reservada dentro do alojamento. É aquele alojamento bem industrializado, feito para funcionalidade, não para conforto. Então, muito metal, muito sujo. As camas têm um colchão fininho que parece uma folha de papel. Tem algumas salas laterais para o lazer lazer é uma palavra meio forte, né? Mas para lazer das pessoas que estão ali alojadas. Tem uma força policial discreta além do xerife dentro do alojamento. Vou dizer ali uns 3 policiais acompanhando o xerife. E tem uma boa quantidade de gente dentro desse alojamento, tá? As pessoas estão tentando ficar com o xerife porque a situação na colônia está muito esquisita. Muita gente desaparecida. O xerife arrasta a Aberly para uma das salas de lazer. Ele ainda não soltou a arma dela, né, o revólver dela. Ele põe ela numa cadeira de frente para ele. Tem uma mesa entre os dois. Ele coloca o revólver dela, apontando assim no sentido dela, o revólver. Tá na mesa, solto. É aquela coisa, tipo, tá solto aqui, mas se você fizer alguma gracinha, eu resolvo a situação muito rápido, né? Ô, mulher, me vê sua credencial da Weyland-Yutani. A Aberly, ela tá nervosa, mas ela consegue puxar a credencial dela de dentro do jaleco. Ela entrega pra ele. Muito similar a pessoas aqui no Brasil conferindo se as notas é verdadeira ou falsa. Ele começa a fazer uma série de processos para ver se a credencial é verdadeira. E conforme ele vai testando, ele vai ficando mais calmo. Ele ainda tá segurando a credencial dela. Me explica o que você veio fazer aqui na colônia, porque esse é um momento muito complicado pra gente. E eu acho muito conveniente você estar sendo enviado aqui para vir fazer vistoria. Deve fazer mais de 8 anos que ninguém vem fazer vistoria nesse planeta. Por que você tá vindo aqui fazer vistoria nesse momento? A Aberly não sabe de nada do que tá acontecendo no planeta. Lopes, né? Certo, é isso? E só recebo ordens, eu vim fazer o que eu fui mandado aqui fazer, né? Eu não sei de nada. Vocês me mandaram fazer vistoria, eu sou uma médica. Ver se tem gente doente, é isso que eu vim fazer aqui. Vamos confirmar aqui, ó. A Lopes não tem manipulação, mas ela tem empatia 5. Eu vou fazer... E a empatia do Lopes é 2. Então eu vou fazer um teste oposto aqui. Quantos... mas aí já entra... Então é o seguinte, ó. O Lopes... Eu vou colocar esse D8 aqui para identificar o estresse do Lopes. O estresse dele, por enquanto, é 1. E esse outro D8 aqui, para identificar... Esse aqui é mais visível para vocês e para mim. Esse é para identificar o estresse da Aberly. Quando começa um novo dia de jogo, o estresse é resetado, tá? Então a gente volta do zero. É um teste oposto, os dois vão ganhar 1 ponto de estresse, portanto, 1 dado para cada um. Vou rodar os 2 de empatia do... Como é que é o nome dele mesmo? Do Lopes? O Lopes já falhou de cara. A Aberly, vamos ver. O Lopes não teve nenhum sucesso. Meu Deus, a Aberly teve uma falha crítica. Nossa, cara, que situação horrível. A Aberly com certeza vai forçar o teste. A última coisa que ela quer é
tomar um balaço a essa altura do campeonato. De graça. Então ela vai forçar o teste, ela recebe mais um dado de estresse e a gente tenta de novo. Então ela já tá em 2, esse é o dado dela. Temos 3 sucessos e uma falha crítica aqui. Bom, ok, vamos lá. Pronto, desculpa pessoal, aconteceu a rolagem da Aberli em relação à do Lopes foi uma loucura, aconteceu um monte de coisa e eu tava tentando entender o que aconteceu aqui. Vamos lá. O estresse da Aberli A2 eu vou rodar um D6 e adicionar 2. 6, 7, 8. A Aberli tá entrando numa espécie de pânico discreto. Ela tá tendo uma tremedeira, ela tá com um pico de ansiedade, beleza? E ela começa a tremer ali. Todas as habilidades, todas as rolagens que usarem agilidade vão sofrer -2 até que o pânico pare, ok? Quanto aos sucessos da Aberli, o Lopes ele teve 0 sucessos, a Aberli teve 3, ok? Como o Lopes teve 0, ele não subtrai nenhum sucesso da Aberli. Então a Aberli ganhou por mais 3, ok? Para cada sucesso excedente que a Aberli teve, ela pode fazer uma proeza nessa disputa, ok? Então aqui no caso, eu vou ter direito a 3 proezas, porque ela eu vou fazer um de cada, eu podia repetir se eu quisesse, mas eu vou fazer um de cada, que eu acho que vai ser interessante. A Aberli, apesar da tremedeira, ela consegue ali, é uma pessoa inteligente, ela consegue juntar o raciocínio dela e ela fala pro Lopes, olha, eu sou só uma médica, eu não sei por que eu tô aqui, mas a Weyland Yutani não vai ficar feliz de saber que você não tá me deixando trabalhar, ok? Eu tenho que dar satisfação para os meus superiores. O Cid, que é meu CEO, ele tá por aí, não sei onde ele tá, acompanhado de um fuzileiro naval, né? E coopera comigo, vamos fazer isso aqui acontecer, né? Bom, ela lançou essa, para o Lopes falando. Aberli, vamos fazer o seguinte então. Eu não quero problema para mim com a empresa, eu não quero te dar problema também, vamos chegar aqui nesse consenso. Você me ajuda, eu te ajudo, beleza? Eu também quero resolver esses problemas que estão acontecendo, então assim que o dia nascer, o tempo começar a esquentar um pouco, eu vou com você no prédio principal, eu vou te levar onde estão os cadáveres para você dar uma olhada, para você levantar informações aí que você possa precisar. Deixa eu fazer uma coisa que eu tinha pensado em fazer, que eu acho que fica mais dinâmico do que eu ficar falando quem está falando. Não, tudo bem, xerife, eu também quero que a gente se entenda, eu não quero dor de cabeça. Então agora eu vou te pedir, por favor, eu gostaria de ter minha pistola de volta, né? Ainda mais agora que eu tô sabendo todos os problemas que tá tendo aqui na colônia, né? Olha, Aberli, eu vou devolver a sua pistola, mas se houver qualquer movimento mais engraçadinho da sua parte, a gente vai ter um problema. Estamos entendidos? Não vai ter problema da minha parte, por favor. A Aberli estende a mão tremendo ali, pega a pistola, esconde embaixo do jaleco. Xerife, aproveitando o momento, por favor, se você puder me situar da situação da colônia, o que está acontecendo, né? Para eu poder pensar um pouco sobre como eu posso estar ajudando vocês. Bom, aqui é onde a gente agora vai começar a alinhar um pouco qual é o mistério que está acontecendo na colônia, beleza? Deixa eu pedir para a inteligência artificial gerar uma tabela aqui para mim de possíveis coisas. Vamos lá, explicando agora para vocês. Eu fiz a tabela aqui no Grok. Eu pedi para ser um D20. Desses 20 possíveis resultados, apenas 5 vão ser xenomorfos, tá? Eu vou estar sorteando aqui agora qual é a treta atual que está acontecendo na colônia. Tem uma máfia dentro da colônia e essa máfia está causando transtornos. Ok, vamos lá.
A máfia, como funciona como a máfia clássica italiana, ela cobra uma taxa de proteção dentro da colônia, né? Essa taxa é credit sticks, como é que seria isso em cartão de crédito? Vamos pensar como se fosse um cartão de refeitório, né? Você tem um cartão, seu salário é pago em cartões de refeições e coisas assim, né? Por parte da Weyland-Yutani. E a máfia está cobrando das pessoas que moram dentro da colônia esses cartões em troca de proteção, né? A máfia nunca foi muito clara do que as pessoas estão sendo protegidas, mas está tendo uma proteção aí aparentemente. E as pessoas que não estão pagando essa taxa de proteção tá sumindo. Essa é a dinâmica que está acontecendo. Quando eu criei os personagens, eu falei que o xerife potencialmente teria algum problema no passado dele que ele está tentando esconder. Então eu vou estar anotando aqui que talvez o xerife tenha algum vínculo com a máfia, tá? O nosso Lopes talvez tenha algum vínculo ali de corrupção ou ele tenha pagado alguém da máfia e está tentando esconder isso. Eu vou estar anotando aqui que o xerife, o Lopes, desenvolveu um pouco de relação com a Aberly, uma relação positiva, né? Só que isso não é uma via de mão dupla, né? A Aberly não desenvolveu nada em relação a ele de vínculo. Ok. Essas tabelinhas que eu tô fazendo aqui, tem a versão bonitinha delas que eu preciso depois tirar xerox. São essas aqui. Então tá na mesma situação do Morkborg, depois eu vou fazer uma cópia delas, são várias, tá? Depois eu vou fazer uma cópia delas e vai ficar visualmente mais agradável, até para vocês acompanharem também o que eu tô fazendo. Bom, senhora Aberly, estamos tendo problema com uma máfia aqui dentro da colônia. Infelizmente o antigo xerife não trabalhou tão bem quanto ele deveria, né? Essa máfia ganhou o corpo e as pessoas que se recusaram a pagar o preço da máfia estão desaparecendo, né? Supostamente aí da coisa a qual a máfia os estava protegendo, né? Temos alguns desses desaparecidos estão aparecendo de novo com ferimentos estranhos pelo corpo. E estamos tentando identificar qual era o objeto de proteção aí que a máfia tá usando para chantagear essas pessoas. Bom, agora eu quero tirar essa cena para não ficar essa troca de conversa. Eu não vou nem fazer rolagem para isso, beleza? Eu vou fazer que a energia do... Como é que é o nome? Do alojamento cai. A energia do alojamento cai. O aquecedor do alojamento cai junto, né? Então, porque a proposta do jogo é para ser um jogo de sobrevivência, né? Então, tem que ter constantemente essas situações onde os personagens têm que estar resolvendo alguma coisa que possa pôr eles numa posição de vida ou morte, né? Então, eu quero trazer agora essa situação onde a Aberly e o Lopes vão ter que ir juntos encontrar o disjuntor ali elétrico, o gerador, o que quer que seja, e reativá-lo, beleza? Bom, como se é de esperar, tá todo mundo com os nervos à flor da pele, então as pessoas começam a gritar. Dá para se ouvir os policiais que trabalham junto com o Lopes, o xerife, né? Esses policiais estão gritando, tentando pôr ordem nas pessoas. Ligam algumas lanternas ali dentro. Gente sentada no chão, orando para seja lá quem quer que elas acreditem. E, bom, o Lopes se levanta e diz para Aberly: acredito que vamos ter que fazer as coisas acontecerem mais rápido do que pensávamos. Você não vai ter tempo para descansar essa noite. Pega um jaleco de proteção térmica no alojamento e vamos pro prédio principal. Bom, essa é o fim da cena 1 de hoje. Uma coisa que eu tô pensando aqui, tudo seria muito grande, né? Eu devia ter pensado melhor no desenho desse alojamento. Vou abrir uma exceção, eu vou deixar esse alojamento do jeito que tá aqui e eu vou começar a fazer
os outros aspectos os outros pontos de interesse da colônia usando apenas um hex, tá? Então, eu vou fazer o prédio principal bem aqui. Então, sede de governo. O alojamento, eu vou colocar aqui, ó. São vários alojamentos, só que todos eles têm que ser perto do prédio principal, né? Para o pessoal conseguir trabalhar rápido, porque tudo é eficiência cooperativista, né? A sede do governo, o prédio principal da colônia, diferente dos demais prédios que são feitos para serem funcionais, a sede do governo ela tem que ser elegante, né? Afinal de contas, é a sede do quadrante ali na galáxia e tudo mais, né? Então tem que ser elegante para receber as pessoas das colônias vizinhas que forem para lá, parar lá, né? As pessoas da Weyland-Yutani. Mas mesmo assim ele ainda tem aquele aspecto mais cinza, mais cru, né? Mais sujo. Então é um prédio bem alto, bem alto. Para quem assistiu aí o segundo filme do Alien, o Aliens, né? Me vem na cabeça aquela pegada do prédio que parece uma pirâmide, né? Tem algo muito parecido também no filme do Blade Runner, o original, tá? O primeiro filme do Blade Runner também tem um prédio que me vem ao que eu tô propondo aqui. Bom, quando eles saem do alojamento, eles veem que caiu a energia da colônia inteira, tá? Vamos sortear aqui para ver se acontece alguma coisa quando eles estão indo do alojamento para a sede. Não, isso aqui tá errado. Aqui, ó. O fator caos tá no 5. Por enquanto eu quero manter as coisas neutras, porque estamos no começo da campanha ainda. 32 não, nada acontece. Não, pera, 32 é sim, algo acontece. Vamos fazer aqui então. Deixa eu fazer uma tabela de eventos aleatórios aqui. Vamos sortear aqui o que acontece. 29. O que ele puxou aqui é se eu estivesse dirigindo um veículo, que não é o caso. 31. Ok, o viajante amigável aborda o grupo. Bom, ok, eu vou abordar isso aqui. Eu quero que isso seja algo interessante. Então eu vou abordar isso aqui como se fosse o vendedor do Resident Evil 4. E a Aberly e o Lopes, eles estão caminhando entre os alojamentos, né? Em direção à sede. E um canto meio esquisito, assim, meio tipo uma rua sem saída, sabe? Entre um alojamento e outro, eles escutam, vamos lá, vai estar fazendo muito barulho, né? É muito frio, é um planeta meio inóspito, apesar de estar razoavelmente terraformado e tudo mais. Então vai estar fazendo muito barulho, muito vento, tá muito gelado. Então eles escutam alguém gritando assim, tentando chamar a atenção deles, né? Não é grito de terror de dentro desse lugar. O xerife já se apontando a pistola, né? Mas quando ele vê que ele vê e reconhece o indivíduo, né? O indivíduo todo encapuzado, né? Afinal, as questões de temperatura e tudo mais. Mas ele consegue reconhecer o cara. E... Jonah, seu maluco, o que você tá fazendo aqui? É 1 da manhã, frio miserável. O Jonah abre assim o agasalho dele. Eu tô aqui querendo vender minhas coisas, ô xerife. Sua amiga, ela é uma estrangeira, né? Alguma coisa aqui te interessa? Você tá servida? Entre as tralhas ali que ele tá vendendo, tem umas seringas e tal, né? Eu acredito que não seja o momento de eu estar mexendo com isso. Eu vou deixar isso para outra hora. Mas eu vou estar anotando a existência desse NPC aí, que eu acho que dá pra fazer coisa legal com ele a longo prazo. Deixa eu anotar que o Jonas é um... Fechou. E... Bom, a Aberly recusa, o xerife dá uma bronca nele e fala pra ele voltar pra algum alojamento. E a dupla segue pra sede do governo, beleza? A sede
também tá sem energia, né? Até onde os dois conseguem enxergar, tá tudo sem energia. O Lopes, todavia, por ser o xerife, ele tem uma bugiganga especial ali que ele conecta no terminal que tá sem energia. Ele aperta uns botões lá que faz uns barulhos e gira algumas chaves ali. E uma porta paralela menor, né, do que a porta principal, cede com um estalo. O Lopes faz ali uma força, a porta abre, ele fecha, abre, ele, claro, entrou, ele sela a porta e tá tudo certo. O grupo tá dentro da sede do governo.